pergunta para você, para aqueles que estão chegando agora. Em algum momento a família, você na condição de irmão, os teus outros irmãos, Jair, tem certeza que é por aí? Porque combater o sistema chegou ao ponto de tentar eliminar o presidente. Uma facada, 6 de setembro de 2018, Juiz de Fora, numa nítida tentativa de tentar tirá-lo do jogo. Em algum momento a família conversou, alertou, fez algum pedido para o presidente não encarar essa, Renato? Pitoli, isso aí sempre passa na cabeça da gente, na minha também passa, né? Às vezes você fala, poxa, eu estou com a idade já mais para lá do que para cá, vou me arriscar a me expor, a fazer esse tipo de trabalho, enfrentar essa perseguição, essa luta, essa briga, essa possibilidade de até te apagar, te eliminar fisicamente, né, tirar sua vida, passa. Tá, mas, tal coisa, Pitoli, se você não se apresentar, não assumir, é tudo que eles querem, tá? Deixar o caminho livre. Então, nós temos que superar isso aí, tá? Acho que é o objetivo da vida nossa, é você realmente ter uma vida sobre liberdade, né? Ter liberdade, que o meu irmão sempre fala, né? A liberdade é a coisa mais importante que existe. Sem a liberdade você não é nada. E é verdade a contradição. Agora eu vejo ele nessa situação. Então, não é porque ele está preso, ele sofreu a facada, que a gente vai recuar. Tá? Acho que esse é o conselho a todos os brasileiros, né, de bem, tá? Que querem o bem, que querem o bem da sua família, querem o bem do seu país, que não recue, enfrente as dificuldades. Tá? Porque se viver sem liberdade, tá, acho que não vale a pena viver. Tem sentido, né? Não tem sentido. Tá? Agora, Renato, a gente tem uma missão pela frente que é 2026. E eu confesso a você, Renato, que eu tenho falado aqui na Auriverde todos os dias, que eu venho me abastecendo de algumas esperanças. Tenho esperança no que ainda pode vir dos Estados Unidos para cá, com relação à justiça americana, com relação ao que pode acontecer na Venezuela. São questões, né, que independem da gente, né? A gente não tem ingerência sobre isso, mas são questões que podem trazer consequências boas para nós. Agora, o que eu tenho no meu coração, Renato, e vou lutar, e digo isso na Auriverde todos os dias, até minha última gota de sangue, né, é pela liberdade do teu irmão, pela candidatura do teu irmão e pela vitória, novamente. Pelo seguinte motivo, eu tenho 2 filhos e desejo ver meus netos. Que Brasil que eu quero para a gente? E eu entendo que não estou me abastecendo de uma ilusão, de uma falsa esperança. Eu preciso acreditar nisso, senão não tem motivo para lutar, né, Renato? É isso aí, Vitória. Jair Bolsonaro, ele se tornou um símbolo nacional com relação à liberdade, tá? E eu queria deixar uma mensagem aqui, né, aproveitando, Vitória, que não vamos desistir dessa ideia, tá? Dessa semente que Jair Bolsonaro semeou no Brasil. Que a gente possa, né, tá regando essa semente, fazendo ela brotar, nascer vigorosa, produzir. É isso aí, é o objetivo que a gente tem que ter em mente. Porque o que eles querem realmente, como eu falei no começo aqui, é aniquilá-lo, zerar o presidente, fazer que caia no esquecimento, que os ideais que ele sempre teve, né? Eu lembro muito bem a frase dele, ele sempre falava assim, os ideais não morrem, né? Se o presidente um dia ouvir essa entrevista nossa, ele vai lembrar disso aí. Eu lembro muito bem disso daí, quando ele fazia campanha para deputado federal ainda, tá? Era materialzinho impresso, meia folha de sulfite, eu lembro lá, tinha muito lá, uma foto dele fardado, e dizia o seguinte, os ideais não morrem, e sempre falava também, a crise é de homens. Tá? A crise é de homens, tá? E porque realmente, tá? Nós precisamos saber escolher que tipo de homens a gente quer que comande o nosso país, aí será o nosso destino. Tá? No meio disso tudo, Renato, semanas atrás, uma ligação de um amigo muito querido, começa essa conversa dessa forma, e aí 2 pessoas especiais, o Coronel Reinaldo e um amigo que eu tenho em Bauru, que se chama Ricardo Oliveira. Ricardo me procurou e falou assim, irmão, nós temos uma missão pela frente. E essa história de missão eu adoro, eu não fujo de uma. Né? Olha, tem um nome se colocando à disposição para que a gente possa levá-lo cada vez mais longe na política, disposto a disputar uma vaga para a Câmara. Eu falei, qual é o nome? Pô, Renato Bolsonaro. Eu falei, bom, então já entendi, já sei do que eu tenho que fazer. É lutar por quem está disposto a lutar por nós também.
Mas aí te tiraram do sossego, né? Eu imagino eu. Eu acho que a vida lá em Miracatu estava tudo tranquilo, né? Quando falaram assim, Renato, vem para o jogo. Como é que é essa história dessa pré-candidatura, o motivo pelo qual você decide também encarar essa missão, esse desafio, Renato? Vitória, ó, eu vou começar essa missão tomando magnésio 5.0 da Lírios, né? Lírios, né? Pode tomar. Para dar energia, tá? Energia de disposição, tá certo? E sério mesmo, vou começar a tomar para ver se é bom. Então, eu estava com a minha vida assim, tranquila, tá? Eu estou aposentado, tenho né, temos negócio, comércio, tenho uma propriedade rural pequenininha onde me entreto lá, eu planto pitaia, crio, né, tenho produção de mel, mas tudo coisa pequena, né? Volume grande, coisa mais hobby, tá? Pratico esporte, pedalo, corrida, pescaria, canoagem, é tudo coisa do dia a dia que você é prazeroso, né? E quando chegou essa possibilidade, né, porque nós tivemos aí, dentro do partido, um desfalque muito grande de puxadores de voto, né? Tipo o Eduardo Bolsonaro não é mais candidato a deputado federal, a Carla Zambelli, o Ricardo Salles que mudou de partido, o Derrite também que mudou de partido, que deve estar buscando, né, outro tipo de disputa política na vida dele. Então, só isso soma em torno de 3 milhões de votos. Tá? Isso representa, em torno, para São Paulo, em torno de 10 cadeiras no Congresso. Então é um desfalque muito grande para o partido. E o partido, então, através do Valdemar Costa Neto, em conjunto com o meu irmão, estão buscando valores, né, para que se possam compensar esse desfalque no partido. E chegaram em mim. Tá? Me acharam lá em Miracatu, no Vale do Ribeira. Me lembrei daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, acho que era Juscelino Babacena, que ele falava assim, já me acharam aqui. Né? Mas a gente vai com vontade, disposição, com um senso de responsabilidade muito grande, tá? Porque eu sempre digo, né, é Jair Bolsonaro e Renato Bolsonaro, mas se confunde esses nomes, né? Então é sempre Bolsonaro. Então a responsabilidade é muito grande, tá? Então eu aceitei esse desafio, né? Como eu falei para você, eu venho de uma formação militar também igual ao meu irmão, e você quando entra na Força Armada, você faz um juramento, né? De defender o Brasil com o sacrifício da própria vida, tá? Isso aí não pode ser de boca para fora. E o Brasil está vivendo uma situação complicada, difícil, caminhando, né, para um sistema político aí, comunismo, tá? Com censura, com desrespeito à população. Os sinais estão invertidos, né, Renato? Totalmente invertido, né? Então, os valores inverteram, né? Então, acho que que eu falei, se acomodar agora, senão depois vai se arrepender e não vai ter mais como lutar. Então, o momento é agora, tá? De você se apresentar, ficar à disposição e dar a sua contribuição, né? E aí você foi convocado para essa. Eu falo convocado até pela tua história nas Forças Armadas, né? Então, eu sempre acompanhei a política, meio que nos bastidores, já fui candidato a vereador em Praia Grande, fui eleito em 96, foi quando também eu passei para a reserva, tá? Porque falam que Jair Bolsonaro foi expulso do Exército. Mentira. É a mesma situação que eu passei, ou o policial militar também passa nessas condições, qualquer membro da Força Armada, sendo eleito, ele vai para a reserva renumerada proporcional. Então foi como eu fui. Tá? Eu fui candidato a deputado federal já em 94, hein? Com meu irmão no Rio e eu para São Paulo. E o lema já pregava que era o seguinte naquela época: se um é bom, dois é melhor. Né? Desde aquela época. Então eu acompanho a política há algum tempo. E eu achei que eu ia me aposentar agora politicamente, né? Ficar só ouvindo a Auriverde, né? Acompanhando a Auriverde, mas não, de repente você se envolve. E eu estou vendo que essa caminhada está cada vez mais envolvente, né? Então eu tenho feito uma pré-campanha, Pitório, tenho visitado os municípios, né? Até falo que Bauru vai chegar a vez de Bauru, ela está visitando. É longe da tua cidade, né? Mas esse é São Paulo, esse é o Brasil, cara, não tem jeito. E eu acho importante, né? Você visitar, conhecer as pessoas, conhecer as lideranças das cidades, ver o branco do olho das pessoas, porque a parte de mídia ela é muito eficiente, ela alcança muito rápido, alcança muitas pessoas, mas ela se torna assim, um pouco fria nesse sentido. Tá? Que eu sempre falo, para você, como um deputado federal, tá entendendo a realidade do município, a realidade do estado, você tem que estar próximo, você tem que conhecer pessoas que tragam informações para você, que, né, assessoria, assessorando, só assim você consegue fazer um trabalho de excelência. Tá? Então é por isso mesmo que eu estou fazendo esse percurso dentro do estado de São Paulo, visitando as pessoas, visitando a liderança, para já criar esse elo de aproximação, né, de amizade,
para você ter esse conteúdo no futuro. E teu irmão, o que diz isso? O presidente Bolsonaro, o que diz sobre essa tua convocação e o teu aceite? Bom, meu presidente, meu irmão, Jair Bolsonaro, ele sempre foi um apoiador, um incentivador, tá? Ele quer realmente que pessoas do bem entrem, e as pessoas da família, né, muito próxima a ele, ele acredita muito, porque ele já passou muita decepção, né? Apoia um, apoia outro. Quando a pessoa se elege, assume o cargo, não, eu sou independente, eu faço do jeito que eu quero. Claro, tem a independência dela, mas não pode perder os seus princípios, né? Seus ideais, né? Porque se ele mudou os princípios, ele traiu o seu eleitorado. Então, o meu irmão ele acredita muito na família, por causa dessa proximidade, por conhecer. Aí eu digo, ó, a responsabilidade que é, né, aceitar um compromisso desse. Renato, você tocou num ponto, né? Que a gente olhando de fora, nem tão de fora assim, porque a gente convive nesse dia a dia com a política, embora eu não seja, né, um político, não sou filiado a partido, não tenho nem objetivo de disputar a eleição, mas a gente acompanha. E a gente se preocupa muito com o teu irmão e automaticamente a gente passa a se preocupar contigo com relação às traições, né? Porque a gente vai vendo um acúmulo, né, de pessoas que passam, né, que se aproveitam, né, da história, do legado, da proposta, do apoio, e depois viram as costas, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque, sem sombra de dúvidas, você, na condição de irmão do presidente, colocando o teu nome à disposição agora, as pessoas vão se aproximando. Mas como é que lidar com isso no dia a dia e em especial com as decepções? Ô, Vitório, eu digo o seguinte, você tem que sempre acreditar, tá? Mesmo sabendo que vai ter decepção e ingratidão logo para frente, tá? Mas nem todo mundo, nem 100% do universo dessas pessoas, elas são dessa maneira, tá? Então, dentro desse universo, sempre tem as pessoas que são sinceras, que realmente cumprem, né, os seus princípios, elas são, desde o começo, o que elas apresentam ser, elas continuam sendo. Então, tem essas pessoas. Então, a gente tem que estar sempre preparado para essas decepções, tá? Mas a gente tem que superar isso aí. Então eu já sei que nesse meio isso é muito comum, mas que nesse meio também tem as pessoas boas, as pessoas que a gente busca. Sabe, numa conversa com o teu irmão, Renato, e eu me lembro, né, discutimos sobre as nomeações, né, e ele me disse assim, e me marcou muito, ele falou, Pitório, imagine o seguinte, né, eu era deputado, tinha um gabinete ali com os assessores, quem o ajudava, enfim, né, os contratados do gabinete. Imagine que do dia para a noite eu viro presidente da República e tenho ali 5.000 nomes para preencher. Eu tinha um gabinete com 10 pessoas, 20 pessoas e passo a ter um Brasil para cuidar com 5.000 pessoas, sendo que eu tinha dificuldade para encher as mãos, os dedos das mãos, com quem realmente eu confiava e podia contar de fato. E os cargos foram tendo que ser preenchidos. Né? Então, no meio disso, é claro, pode aparecer como é que é aquilo lá? Pensa assim, pensa assado, e eu posso tomar uma facada das costas, né? Eu posso ser traído, posso ser enganado, né? Posso me enganar. Isso acontece. Por quê? Diante da necessidade de indicar, de apontar, de ter um nome ali. Isso é normal, faz parte do desafio lançado, né? Esse outro que é de escolher bem. Mas quando você é escolhido, por exemplo, por aqueles que vão te cercar agora, né, nessa disputa, você pode imaginar o que vai ter de gente querendo dobrar contigo no estado de São Paulo. Pô, vou dobrar com o irmão do presidente. O Renato Bolsonaro já tem a sua história, já disputou eleição, né, tem uma história junto às Forças Armadas, enfim, ao mesmo tempo conta com o apoio do irmão. Enfim, a gente sabe que vão colar, sem sombra de dúvidas. Mas eu posso imaginar que também as madeixas brancas, o cabelo branco ajuda na hora de poder fazer essa seleção, né? Mas, sim, por exemplo, quando eu era irmão do presidente, eu era muito assediado. Eu tinha muitas pessoas. Lá na minha cidadezinha, lá, uma cidadezinha pequenininha lá, né? Fala com o Jair lá, fala com o seu irmão. Queria falar com o meu irmão, não conseguia vir até mim para tentar alguma coisa, né? Então era constante o assédio, era constante as visitas. Depois que eu deixei de ser o irmão do presidente Jair Bolsonaro, houve um esvaziamento de pessoas que me procuraram. Mas aí já foi uma seleção. Porque quem. Em que ponto você deixou de ser irmão dele? Não, irmão do presidente, eu digo. Sim. Ok, de quem estava no cargo. Não está no cargo mais. Você continua irmão do Jair e deixou. Perfeito. Okay. Irmão do presidente. Tá, depois deixei de ser irmão do presidente. Então houve aquele afastamento natural. Teve pessoas até que eu tive acesso que falaram absurdo, mas que estavam sempre perto. Tá? Mas a vida é assim mesmo. Então a gente vai anotando no caderninho ali. Opa, é experiência, vai aprendendo. Então esses são realmente. Você falou, por exemplo, o Coronel Reinaldo.
Pô, é um baita de um amigo que sempre foi a mesma pessoa de sempre. Tá? Tanto é que falou com você nessa outra situação. Então existe, o que eu falo para você, existem as pessoas de bem, as pessoas que são sinceras, né, que são gratas, que são parceiras realmente, que têm ideais, que acreditam no ideal, que querem colaborar. Então é isso aí. Então a vida você vai selecionando e vai agregando, ficando mais perto de você, essas pessoas. A questão de cargo, você falou, o Estado de São Paulo, quando eu tive acesso aí um tempo atrás, só o Estado de São Paulo tinha na época, não sei se tem, se aumentou, se diminuiu, 40 mil vagas comissionadas, ou seja, de livre nomeação. Imagine o que é você, né, virar um presidente da República, um governador de Estado, ter que estar nomeando as pessoas certas para essas funções. Ou não nomeando, né? Que muitos desses cargos às vezes não precisam nem ser nomeados. Então, a seletiva que tem que fazer. Ou seja, acabou de se eleger, já começou a ter antipatia de alguns. Né? Porque se você chega desses 40 mil cargos, isso aqui não precisa enviar, vai eliminando, já vai começando a arrumar adversários políticos, né? Antipatias. Mas os ossos do ofício que não tem jeito, você tem que encarar. Renato, caminhando para o final da nossa conversa, sei que você tem que partir, tem aeroporto pela frente. Se hoje você pudesse, a câmera que está aí, estou parecendo o Clodovil na Câmara da Verdade lá, né? Mas se você pudesse olhar agora no olho de cada paulista, no olho de cada brasileiro que está te ouvindo, né? Diante do que você viu nesses 3 dias de visita ao teu irmão, diante do que você se propôs na convocação que aceitou, né, agora como pré-candidato a deputado federal, levando o nome da tua família adiante, né, cada vez mais longe, qual o recado que você poderia deixar para um brasileiro que em algum momento acorda desanimado, sem esperança, desacreditado no Brasil? O paulista está te ouvindo agora, o brasileiro te ouve agora, Renato. Quero dizer o seguinte, vivemos num momento difícil, complicado, que você percebe que estamos na direção errada. Mas não podemos nunca deixar de ter a fé e a esperança. Eu acredito, tá, que as coisas vão mudar. Vão mudar com pessoas que continuem lutando por esse objetivo. Então, meus amigos, brasileiros, brasileiras, tenhamos fé e esperança que a hora vai chegar da mudança. Está chegando essa hora, não está, Renato? Eu sinto que está chegando. Eu sinto isso. É que eu digo, né, Vitoli, se você não tiver fé e esperança, você já se entregou, já acabou, tá? Então você tem que estar sempre esperando, tá? Lutando, acreditando, dando a sua contribuição, fazendo a sua parte também, isso é muito importante, tá? Que não adianta você, vai mudar e vou ficar sentado aqui. Eu digo, né, quando tem uma manifestação lá na Paulista, não vou porque não compensa, melhor ficar em casa, vou assistir pela televisão. Você não está contribuindo, cara. É mínima, uma contribuição mínima. Você lá de mostrar, né, dar presença, mostrar que o brasileiro ele não está satisfeito, ele não está acreditando, não quer que permaneça do jeito que está indo o país. Tá? Então é uma maneira simples. Então cada um faça a sua parte. Renato, da nossa conversa, sabe o que eu vou levar comigo hoje? Quando você citou o teu irmão, e certamente ele te inspirou, mais velho que é, aliás, bem mais velho que é, para ele ficar bravo com a gente. Bem mais velho que é, para ele ficar bravo com a gente. Quando você disse do jogo da bola de gude, e eu vou te dizer o motivo. Outro dia em casa, eu tenho um garoto que vai fazer 14, eu não gosto de falar que ele tem 13, é sacanagem, né? Então eu falo que ele vai fazer 14, né? Meu moleque vai fazer 14, e eu disse para ele o seguinte: cada iniciativa, cada coisa, qualquer tarefa que você for fazer, tenha certeza que você está fazendo o seu melhor, você está entregando o que você tem de melhor. Por exemplo, porque ele me viu outro dia, eu estava num posto de combustível e na estrada, bichinhos no para-brisa, final do dia, aquela coisa toda, né? E eu fui lavar o para-brisa. No posto enquanto abastecia. Pô, eu confesso, faltou quebrar o cabo da vassoura, que eu vou para... tem que limpar isso aqui, pô. Não dá para... Eu preciso fazer bem feito. E entrei no carro e falou assim, ô louco, pai, quase quebrou a vassoura lá lavando. Eu falei, pô, eu tenho que fazer o meu melhor, né? No lavar o para-brisa, na Olimpíada de Matemática, como você citou. O que eu levo comigo da nossa conversa de hoje é que a inspiração que o teu irmão nos traz, e certamente na tua jornada, quando o garoto lá atrás, era, pô, você se dispôs a fazer, faça o melhor. Obrigado pela conversa, Renato. Ô, Vitória, eu agradeço a você. Você falou, já veio duas lembranças aqui, né? O meu irmão, ele fez um estudo, né, aprofundado em português, eu lembro,
pelo Instituto Universal Brasileiro. E eu não sei, aí, os mais jovens não vão lembrar, mas podem pesquisar. Nas histórias em quadrinho, né? Sempre tinha no meio a propaganda do Instituto, vários cursos. Na revista Seleções. Seleções, tá? Tinha as anedotas nas seleções, tá certo? E outra coisa, eu lembro muito bem, né? O meu irmão, uma vez ele foi destaque numa redação que ele fez. Né? Se um dia ele ouvir essa entrevista aqui, ele vai saber disso, vai lembrar. Ele vai lembrar disso aí, tá? A Gota. Tá? A Gota. Então ele fez uma dissertação em cima de A Gota. Você lembra do título da redação do teu irmão? Olha o que marcou. Eu lembro mais ou menos, ele falava da gota fria que caía nas costas, numa caverna escura, e ganhou o concurso. Tá? Eu não sei se ele tem a cópia dessa redação ainda, mas ó, foi bacana, hein? Você vai falando e vai lembrando. Renato, eu espero te entrevistar mais vezes, estar contigo na tua luta, na tua jornada. Obrigado por passar por aqui. Bom retorno para São Paulo. Volta hoje à noite para São Paulo. Você vai agora para São Paulo e depois Jamiracatu? Jamiracatu, para lá já. Boa viagem. Obrigado, viu, meu? Muito obrigado e deixo aqui um forte abraço a todos os ouvintes, né? E o máximo é o seguinte, ó, não perca a esperança, não percam a fé. Renato, obrigado. Obrigado, Tony. Valeu. Esse nosso capitão Renato Bolsonaro conversando conosco. Boa sorte, Renato. Obrigadão. Vai lá. Obrigado. Vambora, boa viagem para vocês. Valeu. Obrigado, gente. Você